Que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis. Nossos amigos que passam a semana, aliás, 2 semanas dessa vez, observando tudo que acontece em todo lugar para nos explicar, para a gente entender melhor o que se passa à nossa volta e, assim, poder lidar melhor com o nosso dia a dia. No programa de hoje, o economista Manuel Tedin, o publicitário Elísio Pires e o publicitário Lula Vieira, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos desses 15 dias, dessas 2 últimas semanas. Manuel Tedin, e você? Se ligou em quê nos últimos dias? Me conta. Eu me liguei no sistema de investigação de espionagem paralelo montado pelo Bolsonaro, já era uma coisa já falada e tal, mas agora a Polícia Federal abriu suas investigações, trouxe a vista... O Carlos prestou depoimento rápido hoje, hein? 40 minutos de depoimento. Rápido mesmo, né? Para depoimento ou não? Eu nunca dei um depoimento na polícia. Mas o depoimento de hoje dele não diz respeito a essa investigação. É de uma outra, de uma acusação ligada a um delegado que ele desancou há um tempo atrás. É verdade. É isso mesmo. Mas, enfim, mostrou claramente o esforço que se fez e aparentemente foi utilizado de usar a BIM para favorecer e para proteger o presidente da República e seus filhos. Isso em qualquer lugar do mundo dá cadeia. Em alguns lugares do mundo daria fuzilamento. Como eu sou um cristão e sou contra a pena de morte, eu não concordo com isso. Mas tem lugar por aí que eu acho que daria fuzilamento, tranquilamente. É uma barbaridade. Como diz o grande sábio e profeta e oráculo Lula Vieira, não há degraus a descer. Nisso, falou do santo, descobre-se o manto. Pois bem, Lula Vieira, você se ligou em que nos últimos 15 dias? Me conta. Eu também, no Carlos Bolsonaro e a ação da PF na casa do presidente. Lindo isso, ele estava pescando. Não é a casa dele, é a casa do Verão. Todo mundo, aliás, como ele está feio, barrigudo, troncho. A casa de Michuruca também, né? Também, Bom, Michuruca, em se tratando de quem se trata... uma das 20 casas, pode ser. E outra coisa que eu me ligo, embora eu acho que é um terreno que o Tedin passei com muito mais proficiência, é o rombo dos 231 trilhões na economia brasileira, que eu não sei o que significa, mas, de qualquer forma, é uma dívida da gente se orgulhar, o tamanho do rombo. Mas eu gostaria de ouvir o Tedin, que é um economista renomado e respeitadíssimo, para o que realmente isso significa. Isso é um prenúncio de falência? Eu queria saber dele. Olha só, na verdade, era esperado um déficit de 95 bi, mais ou menos. Mas se você tirar desse 230 o pagamento de precatórios, que foi uma pedalada do governo anterior, na verdade, eles também fizeram uma pequena malandragem, já que tem um problema que é muito grave, que é do governo anterior, que pedalou e não pagou os precatórios. Eles quiseram botar em dia, que está absolutamente correto e adequado. Eles ainda trouxeram uma parte de precatórios que venceria esse ano e já jogou no ano passado, antecipou o pagamento. Para quê? Porque eles querem que esse ano seja déficit zero. Vai acontecer, não vai? Há muitas dúvidas se eles vão conseguir, longe de mim achar que é possível fazer isso. Tudo indica que não. O número que mais me impressiona nessa história toda foi o déficit da Previdência, que foram 300 bilhões de reais, é um número bastante significativo aí. Mas, enfim, 230 bi são
2, que é do PIB. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso é déficit primário. A gente tem que lembrar que aí não estão incluídos os juros da dívida, que são Que é uma espetaculares. miséria também, não é uma porcaria. É uma Não, são porcaria, espetaculares. com certeza. Então, por isso que é importante, as pessoas falam contra ter um- um orçamento equilibrado e ter uma execução orçamentária equilibrada, porque acho que o governo pode emitir dívida, que pode emitir moeda, e que a dívida do governo pode aumentar, porque é a mais segura que tem, o Brasil nunca deixou de pagar uma dívida, então ele pode se, ele pode se endividar Não, e ainda eternamente. tem Isso reserva, acho que é é. 300 bilhões de dólares, não é isso? A gente tem, além de É tudo, a muita gente tem reserva, né? 350 bilhões de dólares 350 bilhões de dólares é um dinheirinho de bom, né? reserva, que é um número de muita responsabilidade, não tem Com dúvida certeza. nenhuma. Mas esse é o nosso seguro para não entrar numa crise externa. Nós, que já somos mais erados, a gente sabe o inferno que foi quando faltou dinheiro para pagar a dívida externa, então, É. ou para pagar compromissos externos. Então, isso aí tem que deixar lá meio imexível. Então. Tem um custo alto isso também, porque você tem que contrapor isso à dívida e o juro que você paga na dívida desse montante. 350 bi está para lá de 1 trilhão de reais, então 11% está falando de 110 bi, então um número redondo, é conta de padaria. Isso custa 110 bi aos cofres públicos para manter. É um seguro caro, mas é um seguro que tem tirado o Brasil de muito problema. Então, acho que vai ficar, deve ficar, e vamos lá, vamos embora. Sem querer puxar o saco do meu amigo, eu diria que é um privilégio ter Manuel Teddy entre nós, porque Se isso aí é, não é puxar saco, eu não sei o que é puxar saco. eu Explica. espero. Não, é que eu não queria, acabei puxando. Eu queria ouvi-lo exatamente para entender melhor se devo ou não ficar assustado. Deve ficar intranquilo, porque Entra- tudo indica que tem essa política industrial, tem um monte de problema aí que as pessoas estão querendo gastar. Eu fiz uma conta imperfeita. Na verdade, a dívida externa ela também gera juros lá fora. Então, é 5, na verdade, a conta que você tem que fazer é em torno de 6, 7%. Assim mesmo, são 70 bi, 80 bi por ano que custa carregar essa dívida. Mas tem que ficar preocupado, sim, porque você só consegue investir de verdade em infraestrutura e em programas sociais se você conseguir ter margem para isso. Então, a diferença, você tem que ter espaço orçamentário para fazer isso. Se você está gastando em um monte de coisa, ah, enfim, descoordenada, isso atrapalha muito os investimentos importantes para o desenvolvimento do Brasil, como combater a pobreza. Não tem nenhuma razão para o Brasil ter pobre. O Brasil não precisaria ter um pobre morando aqui. Claro, sempre haverá pobre entre vós, né? A gente sabe disso. é, E não tem jeito, tem até a pobreza de atrito e tal. Enfim, tem várias coisas aí, mas não tem nenhuma razão para a gente ter pobreza aqui. Se a gente pegasse e acabasse com as renúncias fiscais que a gente tem, só Manaus custa dezenas de bilhões por ano. Então, realmente, tem muito trabalho pela frente e não podemos ficar tranquilos com esses números, não, são muito ruins. num cálculo rápido, pelo que alguns editorialistas dizem, só Manaus contribui no rombo aí por 10% dele, né? 231, Não 20 sei e se é pouco. 10, mas daí para mais, cara, é muita coisa. O rombo é muito Pois é. grande. Elísio Pires, você se ligou em que nos últimos dias, meu amigo? Me conta. Depois de tanta coisa ruim, vamos ver coisas boas, né? Coisa Claro, boa. Nos últimos 15 dias, para mim, foi o lançamento da deputada Tabata Amaral, do PSB, né? Foi lançada na a Prefeitura de São Paulo. E o evento, eu acompanhei o evento inteiro, o vídeo do evento inteiro. O evento foi na laje da casa da mãe dela, na laje da casa. Foi no dia do aniversário de São Paulo, que é uma coisa bem simbólica, o lançamento da candidatura, né? E estavam presentes, né, o provável vice dela, que dizem que é o Datena, né, que já se filiou ao PSB, inclusive,
Mas o Datena, ninguém mais aguenta, porque ele é candidato a tudo, todo o tempo e desiste no meio do Sim, caminho. mas a presença dele ajudou a popularizar o lançamento Claro, da candidatura claro, dela, né? claro. E estava presente também, né, além do Datena, o Márcio França, que é ministro do empreendedorismo, e o Alckmin, né, e a Lu, a mulher do Alckmin, fizeram uma presença por e-mail, uma presença distante, mas participaram por vídeo. Então, eu estou ligado nessa candidatura da Tabata Amaral, que as possibilidades, a gente sabe, são muito remotas, mas é um momento simbólico muito importante. Agora, só boas notícias a partir de agora, embora a primeira já tenha sido ótima notícia, né? A primeira boa notícia é que 129 alunos da escola cearense Marta Gifone tiveram nota superior a 900 na redação do Enem. Inclusive, entre eles, 15 alunos tiraram nota 980. Né? O Ceará realmente acabou de dar mais uma demonstração da qualidade da sua educação. Está indo muito bem. Outra notícia muito boa também é que uma gaúcha do interior, a Valéria Gettertech, de 19 anos, estreou nas passarelas de Paris. 19 anos, saiu do interior do Rio Grande do Sul. Desfilou pela Dior na semana de alta costura. Já teve outra lá do Rio Grande do Sul que fez isso em Rio, né? Não, é o Rio Grande do Sul, lógico. É Gisela Butch. Aliás, morreu a mãe dela hoje. Morreu a mãe dela. É verdade. Agora, outra boa notícia é que pesquisadores da Universidade de Hunan, na China, descobriram que dançar é um remédio para diversas doenças. Opa! Entre elas, hipertensão, distúrbios cognitivos e diabetes. Viva a dança. Eu quero saber se disfunção erétil também entra nessa. Não. Não, disfunção erétil precisa de outras providências. Você pelo menos dançando, você esquece dela. É verdade. Tem mais uma última boa notícia, que a Marta, né, que foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo, virou nome de prêmio da FIFA. Agora, o prêmio de gol mais bonito do futebol feminino se chama Prêmio Marta. Muito merecido. Bonito. Muito Mas o Elísio Pires, quando fala de dança, ele é um pé de valsa. Eu me lembro que quando ele era secretário estadual, uma vez eu me lembro que fui a uma casa de dança aqui no Rio de Janeiro, e quem eu encontrei brilhando no salão? Elísio e senhora Medeiros Pires Filho. Ainda bem que estava bem acompanhado. Não, estava, era própria. E, bom, também no papel de secretário não podia estar com moças. Me lembro muito bem, salvo engano meu, foi na Praça Tiradentes. Foi. Né? E eu me lembro que você deu um show e eu fiquei impressionado e invejoso. Como dançarino, sou um desarticulado. Desarticulado. O Elisa é pé de valsa e nós somos pé de chumbo. Exatamente. Lula, deixa eu só vir aqui com uma. Eu fui olhar no Pai dos Burros, né? Que agora não é mais o dicionário, né? Eu entrei lá no chat GPT. A renúncia fiscal da Zona Franca de Manaus estava prevista ser em 23, ainda não deve ter sido fechados ainda, mas a previsão, segundo um site chamado Amazonas Atual, é de 54 bi, ou seja, é 20% do rombo. Nossa Senhora. 20% do rombo, só a Zona Franca de Manaus. Tinha um detalhe que eu fui testemunha e realmente é quase inacreditável. Numa época que havia uma montagem de um determinado produto, eu não quero entrar em detalhes aqui para não levar um processo, esse produto vinha em peças e era montado na Zona Franca. Só que houve uma crise qualquer no fornecimento dessas peças, então o produto era montado, ele era comprado nos Estados Unidos inteiro, desmontado, enviado para o Brasil e remontado aqui. Eu fui testemunha que eu tinha um cliente, eu posso dizer quem era, a Tecnos, que era da Zona Franca de Manaus, então eu frequentava a Zona Franca, eu frequentava meu cliente Tecnos. E essa história eu vi acontecer de uma outra montadora local, onde o produto era desmontado no porto de origem, que era nos Estados Unidos, e remontado aqui no Brasil.
Acho isso realmente Incrível, incrível. incrível. Seria uma piada se a gente não se levasse um pouquinho a sério, né? Não, e nós brasileiros temos a mania de rir de português, né? Eu acho incrível a nossa disfarçatez. A Mole gente se não. achar superior e menos risível do que os nossos antepassados. Quem acha isso é gente burra, né, Lula? Também acho, Vamos falar português claro aqui, né? também acho, também acho, também acho. E Lula, o que que a gente vai ler nos próximos dias? Me conta. Eu estou deliciado com o livro do Alberto Mussa, Meu Destino é Ser Onça. É a história da civilização dos índios brasileiros aqui na área do Rio de Janeiro, a chegada dos portugueses, como que os índios viam o Brasil e como que eles explicavam a origem desta terra maravilhosa, a chegada dos portugueses e como eles começaram a explicar, a tentar entender através da sua cultura a chegada daquele povo estranhíssimo que veio aqui trazer costumes mais estranhos ainda, completamente, na opinião deles, antinaturais, e como que eles foram tentando se adaptar, tentando entender aquela cabeça lusitana. Esse livro é uma delícia, porque a explicação de por que os deuses criaram o mundo e qual o papel de cada ente na natureza, o livro a gente não consegue parar de ler. E tem uma coisa interessantíssima. Eu, ultimamente, preocupado com a sobrevivência do ser humano na Terra, e quase com a certeza que nós vamos conseguir brevemente encerrar nossa presença por aqui, porque nós somos talvez dos mais inviáveis dos bichos que povoaram este planeta. Eu acho que este livro tem uma visão interessantíssima do porquê o aparecimento do homem e também uma visão mais otimista da razão de sua existência. Segundo os índios, nós não viemos para cá para destruir nada, não. A gente veio aqui para se harmonizar e aproveitar uma terra tão generosa, um mundo tão agradável de viver. Alguns degenerados, das quais nós somos descendentes, e resolveu destruir tudo e nos deixar na situação que estamos hoje. Eu acho que vale a pena, é um livro daqueles que a gente fica lendo e fica sorrindo, mas vendo o brilhante raciocínio dos nossos antepassados selvagens, como a gente chamava, né? Isto posto, vamos ao ponto. Aproveitando que já está com a mão na massa, Lula Vieira vai se ligar em que nos próximos dias, meu Lula? Agora que o Manuel me esclareceu um pouco, eu vou continuar vendo como é que vai ficar a nossa situação da economia, né? Eu realmente estou preocupado e torcendo aí para que finalmente a gente consiga aprofundar e conhecer mais de perto qual foi o papel dos Bolsonaros na BIM paralela aí que eles montaram, e que agora eles ficam acusando o governo Lula. Eu não sou lulista e nem sou o representante deste governo, embora tenha votado nele e torço para que ele dê certo, mas que eles têm esse discurso de que nós estamos, quer dizer, o atual governo está perseguindo o clã Bolsonaro. E eu gostaria muito de saber como é que foi a montagem da máquina por parte deles, que no fim não deu certo, né? Eu vou acompanhar com muita atenção. Elísio Pires, e você? Vai se ligar em que nos próximos dias, Elísio? Estou ligadíssimo na delação premiada do Rony Lessa. Só para lembrar, Rony Lessa está preso desde março de 2019 pelo assassinato da Marielle Franco, né? E mais um outro lembrete além desse é o seguinte: sabe de quem ele era vizinho, Rony Lessa? Sei. No bairro da Barra da Tijuca, ali na beira da Praia da É, Barra. do ex-presidente. Do ex-presidente, né? E, na realidade, com um detalhe, um dos filhos do ex-presidente namorou a filha do Rony Lessa. Ainda teve esse Pois é verdade. É. teve esse namoro, né? Então, será que o Rony Lessa vai realmente delatar
os mandatários do crime, estamos no aguardo aqui. Aguardemos. Manuel Tedim vai se ligar em quê nos próximos dias, Manuel? Eu estou muito ligado nessa negociação da liberação dos reféns lá em Gaza. Está um problema muito grande. Eu fico muito incomodado com esse renascimento muito brutal do antissemitismo que me incomoda. Isso não é para dizer que eu acho que a estratégia de guerra deles esteja 100%. Já mataram 20 mil em Gaza, hein? É verdade. Já ultrapassaram os 20 mil. É verdade, uma tragédia. Toda guerra é uma tragédia, né? Não tem como. Sim, com certeza. Uma morte é uma morte demais. Eles entraram com tudo, eles poderiam ter tomado mais cuidado. Eu acho guerra o fim da picada para começar. Mas, obviamente, não foi Israel que começou essa guerra, né? Muito pelo contrário. E agora, essa coisa do antissemitismo, então a gente está de acordo que está matando muito mais gente do que talvez fosse necessário. Sou general, mas aí o que está acontecendo aí é uma coisa inominável. A guerra, eu acho que é justificada, o jeito que está sendo imposta não é. Mas isso não quer dizer que eu concorde com esse governo, que Israel é uma coisa horrorosa, né? Quer dizer, esse Netanyahu é um animal corrupto que só está no poder porque, para não ser preso, né, o que dizem os jornais israelenses, ele fez acordo com a extrema-direita, que tem barbaridades. Assim, esses assentamentos na Cisjordânia, por exemplo, uma coisa que não poderia estar acontecendo, são ilegais mesmo, né? Mas isso dito, eu acho que a guerra está justificada. Entraram lá, estupraram mulheres, adolescentes, até velhos, e matou-se gente aos borbotões. Dizem que foram 1.400 mortos e só teve uma parcela, mas menos de 10%, não, um pouquinho mais de 10% era militar. Quer dizer, eles foram atrás de civis. São pessoas bárbaras, o Hamas tem que ser dizimado. Não vai ser. Esse é um dos erros da estratégia. E vamos ver o que vai acontecer, né? Eu estou muito preocupado com isso. E aqui, né? Aqui, essas coisas, essas bizarrices do governo anterior que estão acontecendo aí me deixam sempre muito preocupados. Aí tem o surto de dengue, né? Já teve mais de 120 mil casos oficiais, né, registrados, quer dizer que teve muito mais, talvez o dobro. Quero lembrar que nós tínhamos uma excelente campanha de vacinação. O número de vacinação está caindo, isso sim, culpa do governo anterior, que fez questão de desmoralizar, de negar a vacina. Moralizou a vacina, com certeza. Mas melhorou, caiu, ainda está abaixo, mas só para reforçar isso que você falou, Lula, no primeiro governo, no primeiro ano do Lula já melhorou muito, tá? Os números melhoraram muito, mas estão muito aquém do necessário. Mas é terrível, porque era um país que se orgulhava dos seus números, e eu, como digo que participei com uma importância mínima, mas nós nos orgulhávamos dos nossos números e éramos um país que estava caminhando para ter uma vacinação universal, para diminuir e erradicar uma série de doenças, inclusive algumas terríveis, paralisia infantil e etc. E nós conseguimos desmoralizar e estamos com números bastante piores em relação ao número de crianças, de pessoas imunizadas. São mortes fúteis, né? Desnecessárias, evitáveis. Pois é. Vamos aguardar aí, nós temos já uma campanha por vir, que ainda não se desenhou, que é a campanha de vacinação contra a dengue, que efetivamente não vai ter um grande efeito agora, que a dengue já está instalada, mas que já prepara a população brasileira para o ano que vem, a nova leva de dengue, que vai acontecer de novo, como é esperado. Como o carnaval, a dengue, nessa época do ano, sempre vem nos assolar, que o Ministério da Saúde compre as vacinas necessárias, porque o que tem aí não dá para vacinar o povo da rua aqui, que eu moro no Recreio. E tem uma coisa terrível e entristecedora. Nós temos uma máquina
absolutamente azeitada, um pessoal perfeito. Quer dizer, nós sabemos como aplicar, como atingir a população. O Ministério da Saúde, nesse ponto, é aparelhadíssimo em termos de instalação, de gente treinada. Não, Lula, só para lembrar que o SUS é um dos sistemas públicos de saúde mais acertados do mundo. Pois é. Com certeza. Com todos os problemas, né, que a gente sabe. Com todos eles. Funciona muito. Funciona muito. Tem problemas graves em alguns lugares piores que os outros. Tal. A gente sabe, mas... E o Sistema Nacional de Vacinação também é muito bem organizado, né? Com certeza. O problema é que as pessoas não estão indo agora, né? Por causa do governo anterior, né? Exatamente. Que venham as vacinas e que Lula Vieira comande a nova campanha de vacinação que o governo federal vai fazer, porque ele é bom nisso. Comprovadamente muito bom nisso. E que os russos pagam um almoço maravilhoso para todos nós. Né? Isso. Muito bem. Aliás, a gente quer que o Lula comande essa campanha justamente para a gente almoçar de graça. Claro. Com certeza. Pois bem, no nosso conto de hoje contamos com o publicitário Lula Vieira, o também publicitário Elísio Pires e o economista Manuel Tedim. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, dar seu like, seu dislike, dizer por que gostou, por que não gostou, dar sugestão de tema, fazer crítica, enfim. Estamos aqui para ouvi-la. Semana que vem voltaremos com essa trinca de ases e o papo para lá de bom. Obrigado, Manuel, Elísio, Lula. Viva Socorro! Viva Socorro! Viva Socorro! Abraço, Barbosa! Se liga!